Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em uma típica cidade americana no coração de um bairro operário, vivia um jovem chamado Marcus Johnson. Marcus tinha 17 anos, um jovem cheio de energia e sonhos simples. Ele amava basquete, música e, acima de tudo, passar tempo com a família. Marcus não era nada extraordinário aos olhos do mundo, mas carregava consigo um segredo que poucos conheciam. Seu pai, Robert Johnson, era o presidente dos Estados Unidos, um homem poderoso e respeitado, frequentemente muito ocupado com seus deveres oficiais. Apesar da fama do pai, Marcus levava uma vida comum, frequentando o ensino médio local, ajudando a mãe nas tarefas domésticas e convivendo com os amigos nas ruas onde cresceu. Ele simplesmente queria ser reconhecido por quem era, sem que seu nome se tornasse um fardo ou um alvo. Na manhã de terça-feira, o sol se filtrava pelas folhas das árvores na rua principal do bairro. Marcus, de calça jeans e moletom cinza, caminhava calmamente em direção à sua escola, com uma xícara de café quente na mão. Ele estava imerso em pensamentos, refletindo sobre a tarefa de matemática que teria que entregar em algumas horas. De repente, um policial branco, o policial Thomas Miller, saiu às pressas de sua viatura estacionada a uma curta distância. Miller era conhecido na vizinhança por seu temperamento nervoso e impaciência. Sem olhar, com um movimento brusco, empurrou Marcus enquanto este tentava atravessar a rua, derramando a xícara de café escaldante no moletom do garoto. Ei! Cuidado, cara! Marcus gritou, pulando do buraco. Mas o agente Miller nem se desculpou. Ele olhou para Marcus com desconfiança, estreitando os olhos como se a simples presença de Marcus perturbasse sua compostura. O que você está fazendo aqui, garoto? Você está atrapalhando. O jovem, ainda surpreso e com a dor do café quente na pele, respondeu em tom calmo, mas firme: estou apenas caminhando. Não estou incomodando ninguém. Miller deu de ombros, visivelmente irritado. Você acha que pode fazer o que quiser, hein? Acha que está acima das regras só porque fica por aqui? O rosto de Marcus endureceu. Ele já ouvirá aquelas palavras antes, muitas vezes. Mas naquela manhã, ele não queria se intimidar. Sem saber, o agente Miller tinha acabado de desencadear uma série de eventos que iriam virar a vida de Marcus e seu pai de cabeça para baixo, até mesmo nos mais altos escalões do poder. O café quente deixou uma queimadura lancinante no braço de Marcus. Ele olhou rapidamente para a pele avermelhada e depois olhou novamente para o agente Miller, cujo rosto exibia uma expressão dura, quase desdenhosa. Você não pode simplesmente derramar um copo em alguém e ir embora, disse Marcus com a voz calma, mas firme apesar da dor. O policial franziu a testa. E você não pode ficar parado na rua bloqueando a passagem. Você deveria aprender a respeitar a autoridade. Um silêncio tenso se instalou. Ao redor deles, alguns transeuntes pararam, intrigados com a cena. Alguns murmuravam entre si, outros observavam com uma mistura de indignação e medo, pois conheciam o agente Miller, conhecido por seus excessos. Marcus respirou fundo, tentando manter a calma. Eu não fiz nada de errado. Só estou indo para a escola. Miller deu um passo à frente, baixando a voz para que apenas Marcus e os transeuntes mais próximos pudessem ouvir. Sabe de uma coisa? Aposto que você é um daqueles pequenos criminosos que se aproveitam da situação. As palavras soaram como o estrondo de um trovão. Marcus sentiu o coração disparar, mas não queria se entregar à raiva. Não sou um delinquente, senhor. Sou apenas um estudante, e o senhor derramou café em mim. Está me chamando de senhor, agora, zombou Miller. Talvez eu devesse algemar você pela sua insolência. O rosto de Marcus se fechou, a raiva crescendo dentro dele. Você não tem o direito de me tratar assim. Eu não sou uma ameaça. Naquele momento, uma mulher de cerca de 30 anos, vestindo um casaco bege, aproximou-se rapidamente. Era a mãe de Marcus, Linda Johnson, uma mulher forte, calma, mas assertiva. Ela colocou a mão firme no ombro do filho. Deixe-o em paz, agente Miller. Ele não fez nada de errado. Miller desviou o olhar, visivelmente irritado com a intervenção dela, mas respondeu secamente: tire-o daqui antes que a situação saia do controle. Linda cerrou os dentes, sabendo que não podia se dar ao luxo de um confronto direto com a polícia, especialmente naquele bairro. Ela agarrou o braço de Marcus e o puxou delicadamente para perto de si. Vamos lá, Marcus. Não perca seu tempo com ele. Mas Marcus, ainda irritado, o afastou-se delicadamente. Não, mãe. Não é justo. Ele me machucou e nem se desculpou. Miller olhou feio para Marcus. É melhor você pensar bem no que vai fazer, garoto. Você não sabe com quem está lidando.
As palavras, ditas com ameaça, ressoaram estranhamente. Marcus franziu a testa imaginando o que Miller queria dizer. Ele ainda não sabia, mas esse simples incidente logo se tornaria um evento nacional, porque Marcus não era um garoto como os outros. Naquela noite, após o incidente, Marcus voltou para casa com o braço ainda dolorido e o coração pesado. Sua mãe, Linda, havia limpado a mancha de café de seu moletom, mas percebeu que o que mais pesava não era a queimadura física, mas o peso da humilhação e da injustiça que ele sofrerá. Na sala de estar, banhada pela luz suave de um abajur, Robert Johnson, o presidente dos Estados Unidos, lia calmamente documentos oficiais. O homem, na casa dos 50 anos, impressionava pelo seu carisma natural, pela voz calma e pelo olhar penetrante. Apesar de seu papel público, ele manteve cuidadosamente seu papel de pai para Marcus. Quando Marcus entrou, sentiu o olhar do pai sobre ele. Sem dizer uma palavra, Robert se levantou e gesticulou para que o filho se sentasse ao seu lado. O que houve, Marcus? Ele perguntou com uma voz suave, mas firme. Marcus olhou para baixo hesitante, e então contou tudo, desde a xícara de café derramada até a maneira como o agente Miller olhou para ele e falou com desprezo. O presidente ouviu atentamente, seu rosto endurecendo a cada palavra. Você fez a coisa certa me contando, disse ele finalmente, apertando a mão do filho. Ninguém deveria ser tratado assim. Mas o que Marcus não sabia era que o incidente já havia sido revelado. Pouco depois, um vídeo amador gravado por um transeunte circulou nas redes sociais e na mídia, mostrando o policial Miller empurrando Marcus e derramando seu café. Comentários abundaram, alguns indignados, outros tentando minimizar o incidente. Os jornalistas começaram a se perguntar: quem era esse garoto? Por que um policial estava se comportando daquela maneira? Um conselheiro presidencial contatou rapidamente Robert Johnson para informá-lo da situação. Senhor presidente, um vídeo de um incidente envolvendo seu filho está circulando na internet. Robert respirou fundo. Ele sabia que aquele momento mudaria muita coisa. Na manhã seguinte, em uma coletiva de imprensa, Robert Johnson falou com seriedade solene. Ontem, meu filho foi vítima de um comportamento inaceitável nas mãos de um policial. Eu quero justiça. Ninguém, independentemente de idade, cor ou status, deve ser submetido a esse tipo de tratamento. Esta declaração virou manchete imediatamente. O nome de Marcus Johnson tornou-se conhecido em todo o país. Mas por baixo da superfície as tensões aumentavam. Alguns viam o incidente como um simples mal-entendido, outros como um sintoma de racismo sistêmico mais profundo. Para Marcus foi o início de uma luta além de seu controle, uma luta por sua dignidade, por respeito e pela verdade. No dia seguinte à coletiva de imprensa do presidente Johnson, o país parecia grudado nas telas. O vídeo do policial Miller derramando café em Marcus viralizou. Nas redes sociais, as hashtags #Justiça para Marcus e #Respeito pela Juventude Negra estavam nos trending topics, atraindo milhares de vozes indignadas, enquanto outras tentavam minimizar ou justificar as ações do policial. Nos noticiários televisivos houve debates. Especialistas, ativistas, jornalistas e políticos deram suas opiniões sobre o que esse incidente representou, além de um simples erro, um símbolo das tensões raciais que vinham latentes há anos. Na escola de Marcus, os alunos estavam divididos. Alguns demonstravam apoio silencioso nos corredores, outros evitavam seu olhar. Marcus, por sua vez, sentia-se dividido entre dois mundos, o de sua poderosa família e o de sua vizinhança, marcada pela desconfiança em relação à polícia. Seus amigos próximos como Jamal e Keisha estavam ao seu lado. Keisha, com sua franqueza, disse: "Cara, você deveria usar isso como uma armadura. Não só para você, mas para todos que passam por esse tipo de coisa." Mas para Marcus, a pressão era intensa. Ele sabia que não se tratava mais apenas de uma questão pessoal, mas sim de um evento político, midiático e social. Seu pai, ciente dessa realidade, trabalhou incansavelmente para garantir que a justiça fosse feita, evitando uma crise institucional. Enquanto isso, o policial Miller recebia ligações de seus superiores. Pediam-lhe que permanecesse em silêncio, que não fizesse alarde. Mas ele estava preocupado. Alguns colegas o apoiavam, outros o evitavam. A força policial local estava dividida. Nos bairros vizinhos, manifestações pacíficas foram organizadas, exigindo o fim dos abusos policiais e mais respeito pelos jovens negros. Marcus, apesar da pouca idade, estava se tornando um símbolo, apesar de si mesmo. Diante da magnitude da situação, o presidente Johnson decidiu estabelecer uma comissão independente de inquérito sobre a conduta do policial Miller e as relações entre a polícia e a comunidade.
Ele proferiu um discurso histórico pedindo unidade e reformas. Este país só pode avançar se enfrentar honestamente suas falhas e garantir justiça para todos os seus cidadãos. Para Marcos foi um momento de orgulho misturado com medo. Ele não queria estar no centro de um debate nacional, mas entendia que às vezes, a coragem também vinha de fazer a voz ser ouvida. A atmosfera na Casa Branca era tensa e determinada. Robert Johnson, presidente dos Estados Unidos, sabia que esse incidente aparentemente trivial havia desencadeado uma tempestade midiática e social de proporções sem precedentes. Para ele não se tratava apenas de defender o filho, mas também de enviar uma mensagem clara sobre justiça e igualdade. No Salão Oval, cercado por seus conselheiros mais próximos, Robert falou gravemente. Este evento destaca um problema sistêmico que precisamos resolver. Marcos não é apenas meu filho, ele é um jovem que merece o respeito que todo cidadão merece. A mãe de Marcos, Linda, foi igualmente firme. Não vamos deixar esse incidente ser varrido para debaixo do tapete. Marcos está orgulhoso, mas também tem medo. A justiça precisa ser feita, e esse tipo de comportamento precisa acabar de uma vez por todas. Para sustentar sua posição, eles contrataram uma equipe de advogados especialistas em direitos civis. Uma delas, Emily Sanders, ex-promotora conhecida por seu compromisso com o combate à discriminação, foi encarregada de monitorar o caso de perto e garantir a transparência da investigação. Enquanto isso, Marcos, apesar da pouca idade, começava a entender a importância de seu papel nesse caso. Ele recebia mensagens de apoio de todo o país, de estranhos tocados por sua história. Uma noite, à mesa da família, Robert olhou para o filho e disse: Marcos, o que você está passando é muito além do que jamais imaginamos. Mas quero que saiba que estou orgulhoso de você. Esta luta é importante, não só para nós, mas para todos aqueles que não têm voz. Marcos assentiu, sentindo uma mistura de medo, responsabilidade, mas também esperança. Na mídia, a pressão sobre a polícia aumentava. O chefe de polícia local anunciou que uma investigação interna havia sido aberta contra o policial Miller, aguardando os resultados da comissão independente. O próprio policial, cada vez mais isolado, começava a sentir os primeiros sinais de uma queda iminente. Além da justiça, este caso também revelou uma profunda divisão na sociedade americana, entre aqueles que exigiam mudanças profundas e aqueles que queriam preservar a ordem estabelecida. A família Johnson, por meio de sua união e determinação, tornou-se um farol nessa luta. A atmosfera dentro da delegacia era pesada. O policial Thomas Miller, normalmente confiante e autoritário, sentiu o peso da pressão sobre os ombros pela primeira vez. A investigação interna sobre seu comportamento havia sido iniciada, e os olhares de seus colegas estavam se tornando mais desconfiados, até mesmo hostis. O capitão Wilson, seu superior imediato, convocou Miller ao seu escritório. Thomas, este caso virou uma bomba na mídia. Você entende que precisamos ser transparentes. Miller, com o rosto contraído, respondeu com certa amargura. Capitão, eu fiz o meu trabalho. Aquele garoto estava bloqueando o trânsito. Não é crime. Wilson balançou a cabeça. Não se trata apenas de trânsito. Trata-se também de respeito e confiança. A comunidade olha para a polícia com olhar crítico. Você precisa entender isso. Miller olhou para baixo, dividido entre o instinto defensivo e a consciência pesada. Enquanto isso, nos corredores da Casa Branca, os assessores do presidente debatiam as repercussões políticas. Alguns temiam que o caso minasse ainda mais a imagem da polícia e criasse uma nova divisão social. Outros insistiam na necessidade de uma reforma corajosa. Diante desse cenário, Marcos vivenciava uma luta interior. Na escola, os olhares e sussurros ainda eram intensos. Aqueles ao seu redor tentavam protegê-lo, mas ele sentia que sua vida havia mudado. Uma noite, enquanto conversava com sua mãe, ele confessou: Mãe, às vezes eu fico com medo. Medo de que tudo piore, de que eu nunca mais seja só o Marcos, mas apenas o filho do presidente, ponto. Linda colocou a mão gentilmente em seu ombro. Eu sei, meu filho. Mas você tem uma força que ainda não sabe que tem. O que você vivencia pode se tornar uma luz para aqueles que estão nas sombras. Por sua vez, o policial Miller se viu sozinho, forçado a refletir sobre suas ações. Lembrou-se dos olhares dos moradores do bairro, do jovem que ele havia machucado sem querer. Um sentimento de incompreensão misturado à vergonha cresceu dentro dele. Um dia ele escreveu uma carta ao seu superior, expressando seu arrependimento e pedindo uma chance de se redimir. Os dias seguintes foram difíceis para o policial Thomas Miller. A investigação interna progrediu rapidamente e os depoimentos se acumularam. Alguns colegas defenderam Miller, argumentando que o trabalho estava constantemente sob pressão.
enquanto outros denunciaram seus métodos agressivos. O momento mais difícil veio quando foi convocado para uma audiência disciplinar. Diante de um painel de superiores e investigadores, Miller teve que responder por seu comportamento. Sr. Miller, começou o presidente da comissão, as evidências mostram que o senhor derramou deliberadamente uma xícara de café em um jovem, sem motivo justificável, seguido de palavras e atitudes discriminatórias. Qual é a sua resposta? Miller, com a voz trêmula, olhou para baixo. Eu não queria machucar o garoto. Foi um movimento desajeitado. Admito que não tive paciência e me comportei de forma inadequada. O silêncio pesou. Então Miller acrescentou sinceramente. Fui cegado pelos meus preconceitos e me arrependo profundamente. Quero aprender, mudar e merecer uma segunda chance. Enquanto isso, Marcus acompanhava o desenrolar do caso de longe. Incentivado por seus pais e amigos, ele decidiu se manifestar publicamente. Em uma entrevista exclusiva, ele expressou seu desejo de ver essa história se tornar um ponto de partida para o diálogo e a reforma. Esta não é apenas a minha história, disse ele, é a história de milhares de jovens como eu. O que eu quero é que a justiça seja feita, mas também que possamos seguir em frente juntos. Essa posição firme e aberta comoveu muita gente. Até mesmo alguns oponentes começaram a ver Marcus como um símbolo de uma possível reconciliação. Miller recebeu a oferta de um processo de treinamento e conscientização. Ele aceitou, entendendo que sua carreira e dignidade agora dependiam de sua capacidade de mudança. Com o passar das semanas, as tensões na comunidade começaram a diminuir, não apenas pela justiça punitiva, mas por um desejo compartilhado de diálogo. Fortalecido por essa experiência, Marcus encontrou uma nova determinação. Ele decidiu se engajar em ações comunitárias para promover respeito e igualdade. Poucos meses após o incidente, a calma gradualmente retornou ao bairro e arredores. O incidente deixou uma profunda impressão, desencadeando um despertar coletivo. A família Johnson, unida e determinada, ajudou a mudar a maré. O policial Thomas Miller, após concluir vários cursos de treinamento sobre diversidade, escuta e respeito, agora trabalhava ativamente para reconstruir seu relacionamento com a comunidade. Sua jornada havia se tornado um exemplo difícil, mas sincero, de redenção. Marcus, por outro lado, havia se tornado mais do que um simples adolescente. Ele havia encontrado sua voz, a de um jovem consciente de suas responsabilidades, pronto para defender os valores de igualdade e justiça. Na escola, ele organizou oficinas de conscientização, compartilhou sua história e incentivou o diálogo entre os jovens e a polícia. O presidente Robert Johnson, por sua vez, lançou diversas reformas com o objetivo de melhorar as relações entre as autoridades policiais e as comunidades marginalizadas. Sua mensagem era clara: um país não pode progredir sem verdadeira justiça e respeito mútuo. Numa noite de verão, a família Johnson reuniu-se no jardim de sua casa. Durante uma refeição simples, compartilharam suas esperanças para o futuro. Linda colocou uma mão afetuosa no ombro de Marcus. Você cresceu tão rápido, meu filho. O que você passou foi difícil, mas você saiu mais forte. Robert sorriu, com os olhos cheios de orgulho. Este é só o começo, Marcus. Sua voz importa e juntos podemos fazer a diferença. Marcus olhou para os pais, tomado por uma profunda gratidão e coragem. Sabia que o caminho ainda seria longo, mas estava pronto para caminhar passo a passo em direção a um mundo melhor. Vários anos se passaram desde o incidente que virou a vida de Marcus Johnson de cabeça para baixo e chocou o país inteiro. O garoto que antes era visto correndo pelas ruas com uma simples xícara de café tornou-se um jovem comprometido, respeitado e ouvido. Marcus prosseguiu seus estudos com determinação, envolvendo-se em causas sociais e defendendo os direitos de comunidades frequentemente negligenciadas. Sua voz, antes abafada pelo medo e pela injustiça, agora ressoava em assembleias, escolas e até mesmo em alguns círculos políticos. O policial Thomas Miller, por sua vez, concluiu seu treinamento com humildade. Embora jamais apagasse completamente os erros do passado, optou por dedicar sua carreira a construir pontes entre a polícia e o público, convencido de que a mudança era possível. Robert Johnson, ainda presidente, olhou para o filho com orgulho. Marcus não só se tornará um símbolo de esperança, como também ajudará a promover a causa que sempre prezara: justiça real, justa e respeitosa. Certa manhã, ao nascer do sol sobre a capital, Marcus se apresentou diante de um grupo de jovens vindos de todo o país. Ele falou sobre coragem, dignidade e esperança. Nunca deixe que ninguém defina quem você é. Cada um de vocês carrega dentro de si o poder de mudar o mundo.
E naquele momento de suspense, ele soube que a história havia crescido além da história de um simples garoto e um policial. Era a história de um país caminhando em direção a um futuro mais justo.